Bom dia. É com grande prazer que eu gostaria de agradecer. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, então, para a nossa conferência plenária, a última, terceira conferência plenária. Tivemos, como todos acompanharam, conferência do professor Jeromel, realmente o professor José Cláudio Jeromel, da Unicamp, fez a conferência de segunda-feira, altíssima qualidade de apresentação, altíssima densidade de conhecimento, propostas teóricas realmente inovadoras, pelo que pude ver, apesar de já a minha longa distância das lides acadêmicas. Depois tivemos ontem a conferência do professor Babatunde Ogunaik, também um belo trabalho de utilização de conhecimentos de engenharia, né, de modelagem matemática em questões de controle biológico. E hoje, então, estamos na conferência plenária de encerramento, onde temos a presença ilustre do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, professor Mauro Borges Lemos. Eu gostaria, então, de compor aqui, com toda a simplicidade, a mesa, chamando o nosso reitor, professor Jaime Arturo Ramires, que presidirá essa sessão. Chamo agora o ministro Mauro Borges, professor da UFMG, também para vir à mesa e proferir a sua conferência. Na UFMG é dos nossos usos e costumes que, quando o reitor está presente, seja numa reunião de Câmara, de colegiado, de congregação ou de órgãos superiores, ele preside a sessão. De forma que eu passo a palavra ao reitor Jaime Arturo Ramires para a abertura dessa sessão. Bom dia a todas e a todos. Uma satisfação participar desta mesa no 20º Congresso Brasileiro de Automática. Abro os trabalhos, devolvo a palavra ao professor Ronaldo Pena e o convido para a mesa para me auxiliar na condução dos trabalhos, da apresentação. Professor Mauro Borges, ministro de Estado, como já dito, a quem agradecemos por ceder parte do seu tempo e nos abrilhantar nesta manhã de quarta-feira, professor desta casa, ministro. Bom, eu gostaria de apresentar, então, o ministro Mauro Borges, dizendo que Mauro Borges é um professor da nossa Faculdade de Ciências Econômicas e, na realidade, também gostaria de dizer que ele é de uma família de professores. Seu irmão Maurício Borges Lemos é professor também da Faculdade de Ciências Econômicas e hoje um dos diretores do BNDES, e sua irmã é professora da Faculdade de Arquitetura. O professor Mauro Borges Lemos, como veem, eu não estou lendo, então vou falar alguma coisa mais de coração do que realmente com qualquer referência precisa ao currículo dele, mas ele é economista e tem mestrado e é PhD em Economia na área de desenvolvimento regional por uma universidade inglesa, me parece que é a Universidade... Londres mesmo. Hã? É Londres. De Londres, e onde também ele fez estudos de pós-doutorado. Tem uma atividade acadêmica notável na área de desenvolvimento regional,
questões de desenvolvimento na área de alimentação das populações. Ele bolou, desenvolveu, criou, escreveu o projeto do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, juntamente com o professor Clélio Campolina, que foi reitor da UFMG e hoje é ministro do MCTI. E o professor Mauro, ele realmente é a alma do projeto do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Ele exerceu durante todo o tempo a presidência do Conselho de Administração do Parque e já há alguns anos ele se transferiu para Brasília, licenciando-se da universidade, para presidir a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E mesmo assim manteve o vínculo dele com o BHTEC. Na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, eu, por ser lá conselheiro, representando essa área de parques tecnológicos, eu vi um trabalho realmente notável de levantamento de informações e de propostas de programas. Um desses programas, eu acho muito caro ao ministro Mauro Borges, é o programa Brasil Maior, que tem um impacto significativo na questão do desenvolvimento industrial do nosso país. O professor Mauro Borges, então, foi nomeado ministro no início desse ano, me parece, e mesmo assim o reitor, porque o parque tem uma representação da universidade, uma representação da prefeitura, uma representação do Estado, outra da FIENG e outra do SEBRAE-MG. Então, a presença dele no conselho é como representante da UFMG. E o reitor, professor Jaime, solicitou a ele que não deixasse o posto, né? E ele, então, continua como nosso presidente de conselho de administração. Talvez o cargo menos importante que ele ocupa atualmente, mas, para nós, de muito significado. E, no momento que eu o convidei, ele ainda estava na BDI, foi bem no ano passado ainda, e ele imediatamente aceitou o convite, não é? E nós não mudamos o tema da palestra. Na realidade, de certa maneira, mudamos o palestrante, não é? Porque, claro, o conhecimento é o mesmo, mas ele falará aqui, né, do posto de ministro de Estado. Eu vou parar por aqui, peço mal desculpas, porque realmente, nessa última hora, correria, eu realmente não peguei, eu estava pensando em pegar lá no Lattes, né, mais informações, mais objetivas, acadêmicas, mas eu sei que ele é um professor de pós-graduação, orientador de teses de doutorado, de dissertações de mestrado, e também teve uma atuação grande no CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da nossa Faculdade de Ciências Econômicas. Enfim, é uma pessoa realmente, um acadêmico de valor. Eu hoje acho que no Ministério, no MDIC, existe lá um acadêmico de grande valor. Eu passo, então, a palavra ao professor ministro Mauro Borges. Quer dizer, quem está aqui tem feito pesquisas substantivas e que viabiliza uma modernização tecnológica da indústria a partir da nossa própria capacidade, próprio conhecimento. Quer dizer, então esse para mim, é um público privilegiado para poder discutir um pouco a atual política industrial brasileira. Eu vou tomar a liberdade, como é um congresso que não é a minha área, quer dizer, se fosse a minha área, certamente eu teria que apresentar aqui slides com coisas mais estruturadas do ponto de vista técnico,
economia hoje também envolve muitas equações e modelagem, né? E uma área minha de pesquisa é nessa área, mas aqui eu tomo a liberdade de estar falando para um conjunto de professores, pesquisadores ligados ao tema de engenharia de automação, e eu vou tomar a liberdade de falar mais livremente, aí a minha condição menos de acadêmico e mais a posição que eu ocupo atualmente como o responsável pela política industrial brasileira. Obviamente que o trabalho que a gente vem fazendo, ele está consubstanciado numa política industrial que é estruturada, chama-se, né, o nome de guerra dela Plano Brasil Maior. Essa é, de fato, uma política industrial que tem começo, meio e fim, e é importante, quer dizer, resgatar isso. Evidentemente que isso aí, no meu caso, como acadêmico, sempre foi um grande tema das minhas pesquisas, e felizmente eu estou exercendo essa função hoje política de ministro, mas tenho, obviamente, uma formação técnica muito grande na área de políticas de desenvolvimento industrial. Então, isso é a primeira coisa que é importante dizer aqui, quer dizer, para esse público, quer dizer, que a política industrial ela é inteiramente conectada com a área de pesquisa de vocês, quer dizer, desse conjunto de conhecimento que vem sendo desenvolvido no Brasil, e o Brasil, na pesquisa estritamente acadêmica, tem se destacado fortemente. Se a gente tivesse uma correspondência na pesquisa propriamente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na mesma altura da pesquisa acadêmica que vocês fazem, a gente estaria num patamar de capacidade industrial muito maior do que nós estamos. Quer dizer, isso é um aspecto extremamente relevante. E daí vem a ideia, quer dizer, da necessidade de política industrial. Quer dizer, países que estão na fronteira tecnológica, nas diversas dimensões dos setores industriais, eles não necessitam de uma política industrial como tal. Quer dizer, todos os instrumentos que eles têm para o desenvolvimento do país são suficientes para o desenvolvimento de uma política industrial na prática. O exemplo, obviamente, que todo mundo conhece, mais conhecido, é o uso civil das tecnologias desenvolvidas pelo complexo militar americano. O complexo militar americano é a maior política industrial do mundo. Né? É dali que surge inúmeros usos civis hoje, diversos devices, diversos instrumentos na área, inclusive, de automação, estão diretamente ligados às competências que foram acumuladas no complexo militar americano. Quer dizer, então, os americanos eles não falam de política industrial, eles fazem política industrial. E fazem através dos seus poderosos instrumentos, em que o complexo militar é o centro nevrálgico do ponto de vista da capacitação tecnológica americana, principalmente da Segunda Guerra para cá. Quer dizer, a gente lembrar que a Boeing, antes da Segunda Guerra, era simplesmente um fundo de quintal localizado em Seattle. E hoje a Boeing é o que é, quer dizer, não olhando só para a aviação civil, mas todo o complexo militar, e ela como um dos maiores fornecedores desse complexo no mundo. Então, é disso que nós estamos falando. O Brasil, ele dormiu no ponto, né, desse ponto de vista. Nós tivemos uma ressaca de uma política intencional de desenvolvimento industrial durante muitos anos, no período da hiperinflação brasileira e o período da estabilização monetária. Quer dizer, o Brasil fez política industrial, né, desenvolvimento industrial intencional até os anos 70. Né? O último grande esforço de política industrial foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento no governo Geisel. De lá para cá, nós tivemos inúmeras turbulências da economia que impediram o país
de fato, ter uma política de desenvolvimento industrial. Quer dizer, o setor industrial pagou muito caro por isso, quer dizer, nós vivemos aí praticamente 30 anos sem política industrial organizada pelo Estado brasileiro, e as consequências disso hoje são muito graves. Quer dizer, quando veio a crise de 2008, nós estávamos inteiramente despreparados para uma competição internacional mais forte. O que resultou foi uma grande invasão de produtos manufaturados de todos os lugares do mundo, particularmente da região da Ásia e, em especial, da China, e uma defasagem tecnológica do Brasil em relação aos países de fronteira e alguns países emergentes críticos para a nossa competição, e principalmente a China, né, que é o grande competidor, além dos países industrializados, né, já industrializados de muita data, que são os países desenvolvidos. Quer dizer, então, esse ato tecnológico da economia brasileira, e particularmente do parque industrial brasileiro, ele é muito grande e, evidentemente, um dos pontos críticos dessa defasagem é exatamente a área de automação. Quer dizer, essa aí nós estamos levando de goleada, parecido com a goleada que a gente levou aqui da Alemanha de 7-1. Quer dizer, não é muito diferente a defasagem que nós estamos nesse segmento. E, obviamente, que a crise de 2008 ela pôs à nu a necessidade, de fato, de uma política industrial muito vigorosa. Isso que eu queria levantar aqui. Quer dizer, nós vivemos um longo período sem política industrial, sem uma política intencional do Estado, não tínhamos nenhum grande driver tecnológico, como eu disse, do complexo industrial da defesa americana, do complexo industrial militar. Quer dizer, quando você tem um grande vetor, que você congrega nesse vetor a essência da sua política de desenvolvimento tecnológico, você dispensa a necessidade de uma política estrito sensu industrial, né? E o Brasil não tinha um grande driver. Quer dizer, nós estamos, a duras penas, construindo alguns grandes drivers de desenvolvimento tecnológico com efeito pervasivo, né, de grande capacidade de difusão para todo o tecido industrial. Eu diria que o principal driver hoje é a indústria de petróleo e gás. Quer dizer, no segmento de energia, talvez seja a grande esperança brasileira, porque nós temos, tanto na parte de energia não renovável, como de energia renovável, um enorme potencial de desenvolvimento. Quer dizer, então, possivelmente, o Brasil poderia ser uma grande potência do ponto de vista de capacidade tecnológica nesse grande segmento, que eu diria, das energias, tanto não renovável como renovável. Quer dizer, mas, até agora, a grande realidade que nós temos é que a gente não tem um setor de escala, dimensão, que ele consiga ser o líder de um processo de alavancagem tecnológica no Brasil, quer dizer, como os Estados Unidos têm e os grandes países desenvolvidos do mundo têm. Quer dizer, outro grande exemplo é a Alemanha. Como vocês sabem, a Alemanha, pelo acordo feito de armistício decorrente da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não pode ter uma indústria bélica, de fato, de grande escala. Ela tem uma indústria bélica extremamente contida pelo acordo estabelecido após a Segunda Guerra Mundial e consubstanciado na NATO. Quer dizer, né, a Organização do Atlântico Norte, ela impede a Alemanha de ter, de fato, a sua indústria bélica como um vetor fundamental do seu desenvolvimento tecnológico. E a gente sabe que a Alemanha, nesse sentido, ela deu a volta por cima e, através vamos dizer, da sua indústria civil, ela conseguiu criar alguns grandes drivers de liderança no mundo, e, particularmente, o segmento de bens de capital, que nós, economistas, assim o denominamos. E hoje, quer dizer, dentro desse segmento, a indústria de automação ela é fundamental, ela é crítica, né, para a competitividade da Alemanha hoje. Quer dizer, então, ela construiu
um driver tecnológico de uso civil, de grande potência, de tal forma, quer dizer, a Alemanha ela evoluiu tanto, né, o seu desenvolvimento tecnológico foi tão vigoroso, que mesmo uma competição com a China, quer dizer, ela tem vantagens de conhecimento tecnológico tão grandes que ela não é ameaçada pela China no seu driver, no seu vetor de crescimento, que é a indústria de bens de capital. Quer dizer, a China não compete com a Alemanha. Ela compete em segmentos, vamos dizer, mais mecânicos da indústria de bens de capital. Os segmentos mais nobres, onde envolve uma densidade do processo de automação, né, maior, a Alemanha ela é uma líder em contexto mundial e ela tem, de fato, um driver de crescimento da sua economia, né? Quer dizer, obviamente que o meu suposto aqui é um suposto, por definição, em teoria econômica, que a indústria é o grande núcleo de crescimento de qualquer economia, e nenhuma economia é dinâmica no longo prazo sem uma indústria fortemente competitiva. Quer dizer, então, esse é um suposto que todos os países desenvolvidos e a própria China têm, do ponto de vista da sua estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, e o Brasil, durante muitos anos, décadas, não tinha esse elemento na sua estratégia de desenvolvimento. Esse é o grande ato, o grande déficit que nós temos. Quer dizer, então, quando a gente vê numa discussão mais rasa, por exemplo, no debate eleitoral, dizendo que o problema da competitividade da indústria brasileira decorre de um problema conjuntural de política econômica, é um tipo de reducionismo do nosso problema da indústria brasileira, que é vontade vamos dizer, de chorar e voltar para casa, como eu disse, né? Voltar para casa, para mim, é voltar aqui para o FMG. Quer dizer, é um nível de discussão que é muito raso para a dimensão do nosso desafio. Quer dizer, o desafio brasileiro é fazer um catch-up tecnológico que tem 30 anos de atraso nesse catch-up. Quer dizer, é muito mais sério do que uma questão específica de uma política econômica de um determinado governo, quer seja esse governo seja mais liberal, quer seja esse governo seja um governo mais que vislumbra a necessidade do Estado como com um papel mais ativo para o seu projeto de desenvolvimento, que é o caso do governo que eu participo. Quer dizer, onde, de fato, esse governo tem uma visão que o Estado é um elemento crítico para fazer esse catch-up, que o mercado sozinho não é capaz de fazer o catch-up tecnológico que a economia brasileira necessita. Então, essa é a grande diferença, mas, obviamente, que eu não faria nenhuma análise reducionista dizendo que essa defasagem é culpa do governo XYZ. Quer dizer, essa não é a questão. Isso é uma decisão de Estado e que nós, de fato, em função de problemas macroeconômicos muito graves acumulados desde os anos 80, nós abrimos mão de uma política de Estado de desenvolvimento tecnológico e industrial. Quer dizer, e que estamos, quer dizer, retomando, quer dizer, o processo de retomada disso é longo, e esse plano, né, que eu me referi, o Plano Brasil Maior, ele buscou exatamente enfrentar isso, só que, como vocês sabem, aqui eu estou no meio de um público privilegiado, que sabe que o processo de conhecimento ele não acontece da noite para o dia. Quer dizer, esse catch-up desse ato de 30 anos vai demorar um longo tempo para o Brasil, se ele perseguir isso ao longo desse período. Se ele descontinuar esse esforço, nós vamos perder de novo e a defasagem vai voltar a aumentar. Então, o que eu queria dizer é que esse é o grande desafio. Concretamente, quer dizer, do ponto de vista dessa política industrial, nós temos, acredito, nesse ponto crítico, que é esse diagnóstico desse ato tecnológico e da necessidade de um catch-up o mais rápido possível. Quer dizer, o que a gente, do ponto de vista da política industrial, quais são as duas grandes eixos estratégicos para enfrentar isso aí? Quer dizer, são duas coisas fundamentais. Quer dizer, tem um aspecto que é
ter um entendimento de quais são os setores produtivos da indústria que podem ser, no Brasil, esses drivers do desenvolvimento tecnológico, tem que ter setores que puxam os demais, né? Nós não temos uma indústria militar bélica para fazer o que os Estados Unidos faz, não, e nem conseguiremos fazer. Nós temos a indústria militar brasileira, ela está evoluindo com essa política industrial, mas ela nunca vai ser um driver do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, dos eixos fundamentais é escolhas intencionais da sociedade, que vai muito além de governo, de quais são esses drivers. Quer dizer, essas escolhas estão se estruturando. Uma delas é o vetor de energia, por diversas razões que aqui vocês sabem. Essa fronteira energética, o Brasil tem um enorme potencial em suas diversas dimensões. Então, sem dúvida, esse é um driver fundamental, né? E não tem nenhuma dúvida. Outro driver fundamental é na área de agronegócio, pela vantagem comparativa natural do Brasil. Então, a parte das biotecnologias e da química, ele seria, quer dizer, o agronegócio ele poderia ser um grande driver para esse desenvolvimento. Quer dizer, a gente tem que ter uma base material, setorial, para que você faça isso. Quer dizer, não adianta a gente dizer aqui que nós vamos fazer uma política industrial sem uma base material concreta que o Brasil tem alguma vantagem. Isso, do ponto de vista de teoria econômica, é insustentável. Quer dizer, então, essa escolha desses drivers, nós estamos caminhando para segmentos que nós temos, vamos dizer, uma base material para isso. Quer dizer, então, o segmento de energia é uma grande fronteira, eu considero a fronteira fundamental, o setor do agronegócio e o chamado complexo de saúde, que complementa o agronegócio do ponto de vista de trajetórias tecnológicas. Quer dizer, por que o complexo de saúde é tão importante no Brasil? Nós somos um país de grande escala e o Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, aí, inclusive a China, aí todos os países maiores da Ásia e a América Latina, especialmente o México, nós seguimos uma trajetória de desenvolvimento social diferente desses países, né? E o que a gente, resultou isso aí? Resultou numa Constituição do Brasil, Constituição de 1988, que, se você olhar essa Constituição, o que tem nela, substantivamente, é a criação no país de um estado do bem-estar social, a semelhança do que tem nos países desenvolvidos, principalmente espelhando aí na Europa, mais do que nos Estados Unidos. Esse estado de bem-estar social, que, principalmente pelo fato de a gente ter conseguido um líder na presidência da República, que tinha uma liderança na sociedade, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer, isso não se faz só por desejo, você tem que ter liderança política para implementar esse projeto. Foi possível, o Brasil está implantando de uma forma muito bem sucedida, desde a estabilização monetária, desde o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, mas ganhou impulso com a liderança, uma pessoa que era um líder na população, em conteste, e que teve força para dar muita velocidade a isso, que é estabelecer o estado de bem-estar social no Brasil. Um dos pilares desse estado de bem-estar social é o complexo de saúde. Quer dizer, a poder de compra pública do governo brasileiro está entre os 3 maiores poderes de compra pública em saúde no mundo. Quer dizer, a gente tem uma ilusão que o sistema público de saúde no Brasil não funciona. Muitas vezes eu já estou falando isso ad nauseam para vários públicos. Falo, gente, eu tenho certeza que o sistema de saúde do México não tem fila, e que o do Brasil tem fila, e a gente identifica inúmeros problemas, desde aqueles problemas que aparecem muito na televisão, no Fantástico, de congestionamento de doentes nos pontos de socorro, de emergência, nos corredores dos hospitais, até problemas de todo tipo de não atendimento de saúde no interior brasileiro, que é enorme. O nosso sistema tem fila, o do México não tem. O do México não tem fila porque não existe sistema único de saúde, não existe sistema público de saúde. Nós estamos implantando de uma forma, quer dizer, olhar qualquer avaliação
da Organização Mundial, da Organização Mundial da Saúde, mostra que o Brasil é um exemplo de como construir, de fato, um sistema único de saúde público e gratuito. Então, a política industrial ela tem das suas bases materiais esse complexo de saúde. Esse poder de compra pública desse setor, ele é, na verdade, uma grande oportunidade para o desenvolvimento industrial em diversas áreas, desde a área de equipamentos médicos hospitalares, onde o segmento de automação é muito forte, está na base disso aí, toda a questão da mecatrônica está envolvida nisso aí, como a parte da química e da biotecnologia. Quer dizer, então, é um setor que carrega, tecnologicamente, né, um conteúdo de capacidade de difusão para o sistema produtivo, esses conhecimentos, de uma forma muito, muito forte e muito significativa. Então, na verdade, esses são os 3 grandes setores onde você tem uma base material para carregar os demais setores. Então, só para resumir, quer dizer, do ponto de vista dos grandes eixos da política industrial, da estratégia industrial brasileira, esse seria o primeiro grande eixo, quer dizer, quais os setores serão os drivers tecnológicos efetivos da economia e da indústria brasileira. Esse é um primeiro aspecto que eu considero crítico. O segundo eixo fundamental para estruturar essa política é o esforço de chamada modernização fabril brasileira. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, hoje, eu não sei se o Congresso chega a discutir esse nível de praticidade, quer dizer, acredito que não, pelo nível mais... hoje, a indústria brasileira tem uma idade média dos seus equipamentos de 17 anos. Os nossos grandes concorrentes no mundo têm uma idade média entre 7 e 8 anos, quer dizer, ou seja, nós temos mais do dobro da idade média dos equipamentos fabris brasileiros do que nossos principais concorrentes. Evidentemente que o resultado óbvio disso aí é que o nível de produtividade industrial brasileira é muito inferior à dos nossos grandes concorrentes, o que reflete em custos industriais muito maior do que os nossos concorrentes, o que torna a indústria, obviamente, não competitiva. Quer dizer, se a gente não enfrentar rapidamente o problema da defasagem hoje tecnológica da indústria, como ela está, quer dizer, eu estou falando a questão dos grandes drivers do desenvolvimento tecnológico, pensando na nossa competitividade dinamicamente. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico, os desafios que estão à frente. Outro aspecto é o que a gente está devendo, a nossa dívida, que é esse segundo eixo estratégico, quer dizer, que é a nossa defasagem objetiva do parque industrial brasileiro, que é uma defasagem enorme. Quer dizer, sem atacar esse problema, nós não temos como resolver essa desvantagem competitiva do Brasil. Então, nós temos um plano bastante vigoroso para a modernização fabril brasileira. Quer dizer, ela é complexa, envolve desde a parte de novas máquinas e equipamentos já no estado da arte de coisas que já estão estabelecidas, até desafios tecnológicos para a frente. Quer dizer, tem tanto problemas que a gente diria problemas tecnológicos de estoque, como problemas tecnológicos de fluxo. Quer dizer, tem 2 dimensões esse problema no Brasil. Obviamente que a gente precisa de instrumentos. Felizmente, o Brasil tem, hoje, poderosos instrumentos para implementar esse plano de modernização fabril. Aí, principalmente, quer dizer, nós temos um banco de desenvolvimento, que é o BNDES, que é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo. Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas o BNDES hoje tem um volume de desembolso de recursos em torno de 3, 4 vezes maior do que o Banco Mundial. O BNDES é 3, 4 vezes maior hoje do que o Banco Mundial. Então, nós não estamos falando de qualquer banco. Esse banco ele é só menor do que o Banco de Desenvolvimento da China. A Alemanha está em 3º lugar. Quer dizer, a Alemanha também tem um grande banco de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil tem o 2º maior banco de desenvolvimento do mundo.
Então, nós temos um instrumento poderoso para implementar o plano de modernização fabril. Quer dizer, se você não tem instrumento, você pensar um país como a Argentina ou México, eles não teriam, de fato, instrumento institucional para viabilizar esse plano. Quer dizer, sem um grande banco de desenvolvimento, você não tem como, financeiramente, né, como você criar uma engenharia financeira e um funding financeiro para que esse plano funcione. Quer dizer, nós temos um banco muito estruturado, temos um plano de investimento para a modernização industrial chamado Plano de Sustentação do Investimento, PSI. Esse é um programa do BNDES muito bem desenvolvido e estruturado. Inclusive, tem uma dimensão estritamente tecnológica, que é o outro aspecto que eu queria chamar a atenção desse projeto, dessa estratégia brasileira de modernização industrial. Quer dizer, nós temos hoje 2 programas específicos na área estritamente tecnológica. Um programa chamado Programa Inova Empresa e um programa recém-lançado, o ministro Campolina e com a minha participação também, são os 2 ministérios que lideram esse programa, que chama Programa Nacional de Plataformas de Conhecimento. O que é essa família de programas atuais ligado à capacitação tecnológica brasileira? Esse programa das plataformas, ele está no estágio de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento, vamos dizer, no estágio pré-competitivo mais próximo da academia, onde esse público aqui estaria inserido. A ideia é que nós vamos operar inicialmente com 10 grandes plataformas dentro desses setores que eu me referi como os grandes drivers. Elas vão sair daí, quer dizer, dar um exemplo, quer dizer, uma plataforma na parte de aeronáutica, né? Essa plataforma está ligada a essas escolhas setoriais e é uma plataforma onde vai envolver fortemente a academia. Petróleo e gás, a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos trabalhando numa plataforma específica na parte de subsea, onde o peso da pesquisa mais perto da academia, a pesquisa mais acadêmica, vai ter grande importância. A ideia é que esse programa vai rodar com um orçamento de 2 bilhões para cada plataforma. Quer dizer, a gente estaria começando aí, então, um programa de 20 bilhões de reais nos primeiros 3 anos. Quer dizer, obviamente que um programa desse, para ele dar certo, como ele existe também nos Estados Unidos, existe na China, existe na Alemanha, um programa com essas características, ele tem que durar aí em torno de, no mínimo, 20 anos. Né? Quer dizer, porque as entregas vão ser entregas num pipeline ao longo desse período. Quer dizer, na área de saúde, por exemplo, tem um desafio que está em jogo é a vacina da dengue, por exemplo. Quer dizer, todo programa ligado a essas plataformas vai ter um entregável tecnológico, que seja uma vacina, que seja um equipamento de subsea, que seja um avião mais leve para a Embraer poder competir no acirrado mercado de aeronáutica. Quer dizer, então, a ideia, então, para resumir, sim? E tem uma plataforma que é um desafio, que a Heloísa, que é a minha secretária de Desenvolvimento da Produção, está me lembrando, uma plataforma especialmente importante para esse público aqui, que é o que a gente está chamando de uma plataforma de manufatura avançada. Essa plataforma, obviamente, ela tem total transversalidade, quer dizer, outras plataformas, como eu dei o exemplo do avião eficiente verde, né? Essa é uma plataforma mais vertical, olhando especificamente para o setor da aeronáutica. A de manufatura avançada, como todo mundo sabe aqui, ela objetiva atingir o cerne do problema da competitividade brasileira que eu me referi anteriormente. Quer dizer, nós estamos com um programa de modernização fabril mais de curto prazo, de modernizar máquinas que já existem no mercado, e outro que é a plataforma de manufatura avançada, que é viabilizar pesquisas que tornem o Brasil com capacidade de conhecimento, tanto acadêmico como científico, para ingressar nessa era da automação de uma forma mais forte do que a gente está. Quer dizer, então, essa plataforma está sendo tratada com muito carinho
e vai ser uma das plataformas entre essas 10 que eu me referi, com uma dotação inicial de 2 bilhões, quer dizer, a ideia é que cada plataforma aí, ao longo do tempo, vai consumir pelo menos 20 bilhões por plataforma, quer dizer, ao longo do todo o processo de maturação dessas plataformas, quer dizer. Então, esse é um desafio concreto, quer dizer, eu não sei, Ronaldo, se vocês tinham conhecimento disso, que tinha, quer dizer, a gente tem uma plataforma de manufatura avançada, onde esse congresso, quer dizer, o tema que ele trabalha há anos, né, já é o 20º congresso, quer dizer, e como o congresso aqui é feito de 2 em 2 anos, então é 38 anos, quer dizer, esse tema, olha bem, o governo, agora, 2014, está criando uma plataforma de manufatura avançada. Esse congresso já existe há quase 40 anos. Quer dizer, aquilo que eu falei do hiato, da defasagem tecnológica. Quer dizer, como é que pode um congresso científico de uma área científica que é decisiva para a competitividade brasileira, ele tem 40 anos e agora que o governo está formulando uma política de Estado para transformar esse conhecimento, que obviamente ele existe, está acumulado e está se desenvolvendo, em vantagem competitiva, vantagem produtiva do Brasil. Quer dizer, então, eu acho que não tem melhor exemplo aqui do que essa diferença, quer dizer, um congresso de 40 anos e uma política que está sendo gestada, aliás, com muita contestação. Quer dizer, porque toda vez que você faz política pública, nós estamos fazendo política com subsídio do Estado. O Estado ele subsidia, sim, questões estratégicas ligadas à competitividade do país. Este governo defende explicitamente essa política. Se for deixar para o mercado, nós vamos ficar mais... Quer dizer, vamos dobrar a nossa defasagem tecnológica daqui a 10 anos. Quer dizer, ou a gente enfrenta, pega pelo chifre isso aí, ou não vamos fazer. Quer dizer, então, eu considero que esse é um desafio monumental. Quer dizer, qual que é a diferença, na minha opinião, de um desafio brasileiro em relação a um desafio de um outro país no estágio de desenvolvimento parecido com o nosso? A diferença é que no segmento científico, como vocês sabem, o Brasil avançou demais. Quer dizer, em qualquer área, quer dizer, de todas as áreas de ciências duras, de engenharia, da física, da biologia, até a minha área de economia, quer dizer, quer dizer, eu dava aula aqui no doutorado, um curso, do ponto de vista de conteúdo, não diferente do conteúdo de um professor lá na London School ou em Harvard. Quer dizer, do ponto de vista de conteúdo, eu usava os mesmos manuais, as mesmas referências. Os professores que davam aula lá vinham aqui também, a gente tem conexão, tem rede, como vocês têm. Quer dizer, então, do ponto de vista científico, o Brasil ele avançou enormemente nesses últimos 40 anos. Então, isso é uma vantagem comparativa do Brasil, porque a maioria desses países não tem essa capacidade. Ou países que perderam, quer dizer, a gente pegar, por exemplo, os nossos vizinhos argentinos. Os argentinos tinham uma capacidade científica invejável, que perderam ao longo do tempo, inclusive era superior à capacidade que o Brasil tinha. Ao longo das décadas, a Argentina foi perdendo essa capacidade, e se a gente olhar para o mundo dos países emergentes, quer seja na Ásia ou na América Latina, o Brasil ele tem uma vantagem comparativa no acúmulo científico que nós temos. Quer dizer, então, isso... quer dizer, nós temos de onde começar, quer dizer, do ponto de vista de uma política de catching up tecnológico mais decisiva, no sentido da gente ter níveis de competitividade tecnológica similar aos grandes players mundiais, quer dizer, porque a gente tem base científica. E esse congresso, obviamente, é uma prova real e concreta, quer dizer, há 40 anos esse assunto era um assunto, o assunto que é tratado aqui, os temas que são tratados aqui, eu tenho certeza que há 40 anos estava assim, há anos-luz do entendimento da população leiga. Quer dizer, isso, falar nesses assuntos há 40 anos, o cara fala, você está ficando louco, né, de discutir. Quer dizer, é um assunto completamente distante da vida cotidiana das pessoas. É claro que hoje,
qualquer grande tema que vocês estão falando aqui, certamente a sociedade tem alguma ideia desse, mesmo que longínqua e não técnica, ela sabe do que se trata, né? Então, é um longo tempo de maturação e de acúmulo de conhecimento. Que nós, num momento que se o Estado brasileiro, não o governo, o Estado, decide que vamos fazer um catch-up tecnológico, e aí vira política de Estado, muda as características. Eu estou falando isso porque a gente já viveu vários desafios na sociedade brasileira contemporânea, que foram, quer dizer, que viraram decisões de Estado. Por exemplo, a decisão que nós queríamos uma sociedade democrática. Hoje, a geração, estou vendo muitos jovens aqui, vocês, isso não é um problema para vocês. Para a geração mais antiga que está aqui, sabe que essa questão da democracia não era uma questão dada no Brasil. Ela foi construída pela sociedade. E não é um governo que construiu, é a sociedade. Ela, hoje, se você quisesse, um presidente da República, qualquer um que foi eleito, e disser, olha, nós vamos implantar aqui uma ditadura, ele não duraria 2 dias no poder, porque é um consenso construído na sociedade. Outro consenso, fala, qualquer governo também deixar voltar de fato a inflação. Tá? Voltar a ser um país de hiperinflação. Acredito que a gente tem um consenso na sociedade que esse governante ele não continuaria no poder. Esse presidente da República ele não se sustentaria no Congresso e certamente ele cairia, ele não conseguiria terminar o seu mandato. Por quê? Porque a questão da inflação para a sociedade brasileira é uma questão inegociável. Quer dizer, isso é decisivo. Tanto é que é um importante tema de debate eleitoral, porque toda vez que tem alguma possibilidade, algum risco, né, alguma evidência que pode ter um processo de perda de controle, a sociedade reage fortemente, como legitimamente deve fazer. Quer dizer, né, então, obviamente que o governo que eu estou está fazendo um monumental esforço para voltar o nível de inflação a níveis muito baixos. Quer dizer, a economia brasileira, desde a estabilização, ela tem uma pressão inflacionária estrutural, porque o nível de indexação da economia ainda é muito alto. Quer dizer, nós não conseguimos, desde o Plano Real, eliminar a indexação da economia brasileira. Se não fizermos isso, nós conviveremos sempre com pressão inflacionária. Isso aí, a sociedade brasileira não aceita mais viver no mundo da hiperinflação. Então, é um consenso construído. Outro consenso que também, isso não, quer dizer, os jovens que estão aqui também não tinham muita ideia. A hiperinflação, eles não tinham ideia. Isso aí é um mundo que vocês não viveram, vocês jovens que estão aqui. E o mundo da desigualdade. O Brasil era dos países mais iníquos do mundo. Altamente desigual, um país muito grande, população grande e extremamente desigual. O índice que os demógrafos e economistas usam muito, de concentração, que é um índice sintético, chamado índice de Gini. Países altamente concentrados, do ponto de vista da renda, eles têm um Gini aí na faixa de 0,60, 0,65. Países desenvolvidos muito distributivos têm um Gini na faixa de 0,25, 0,30. O Brasil, na década passada, de 2000 até agora, nós conseguimos trazer o Gini de 0,61 para 0,52, que é uma grande revolução social. Acredito que hoje nenhum governante que foi eleito, qualquer que seja, de qualquer partido, tem força política para voltar a uma regressão de renda no Brasil. Isso é outra conquista da sociedade. Essa conquista, eu acho que ela é irreversível, como foi a inflação, como foi a democracia. E acredito que hoje nós temos que criar um consenso que uma economia do tamanho que nós somos, 7ª economia do mundo, sem uma indústria competitiva, nós não teremos capacidade de transformar esse país num país desenvolvido. Esse deveria ser o novo consenso brasileiro. E aí justifica que você, sim, subsidie
todo o esforço de catching up tecnológico do país. Quer dizer, essa é um desafio fundamental e acredito que esse, vamos dizer, esse seria o novo grande desafio brasileiro. Quer dizer, no momento que nós estamos caminhando para praticamente eliminar a pobreza extrema no Brasil, hoje a pobreza extrema está em 3% da população, nós já tivemos uma pobreza extrema de mais de 20%. Acredito que se a gente continuar na trajetória que está, o pobre, né, a linha de pobreza definida pela ONU, nós vamos superar ela rapidamente, quer dizer, estamos superando a pobreza extrema e o Brasil tem condições de superar a pobreza nesse horizonte de tempo que nós estaremos vivos. Estou dizendo aqui as pessoas, vamos dizer, mais antigas. Os jovens ainda têm muito tempo pela frente, mas acredito que no horizonte de 20 anos o Brasil é capaz, de fato, de eliminar, de ultrapassar, né, a população brasileira a linha de pobreza, que é um desafio hoje fundamental. Para isso nós temos que ter competitividade. Sem competitividade nós não teremos recursos materiais para fazer isso, quer dizer, em termos de geração de emprego, capacidade de geração de emprego de qualidade, que é um instrumento fundamental. A gente sabe que o instrumento de transferência de renda cumpriu um papel crítico para eliminar a pobreza extrema. Para eliminar a pobreza, nós temos que melhorar a qualidade de emprego no Brasil. O Brasil hoje é um país de pleno emprego, tem um nível de desemprego dos menores do mundo, mas a qualidade do emprego ainda é muito baixa. Então, esse é um desafio fundamental para a gente enfrentar e, nesse sentido, o desafio da competitividade é fundamental. Sem ser um país competitivo, nós não temos capacidade material de virarmos, de fato, um país desenvolvido, que é o próximo desafio do país. Quer dizer, então, e aí a questão do conhecimento é fundamental. Sem conhecimento, a economia brasileira não consegue mais crescer. Quer dizer, nós batemos no teto do crescimento, baseado só em recursos naturais, disponibilidade de mão de obra ainda com nível de qualificação baixo, e disponibilidade de terra e água. Só isso, só os recursos naturais do Brasil, nós não temos capacidade de continuarmos a crescer. Hoje, o conhecimento tecnológico é decisivo para a continuidade do crescimento brasileiro. Obviamente que esse crescimento só tem sentido se transformar o país num país desenvolvido, um país de classe média verdadeiramente. Para isso, então, a nossa questão da competitividade é fundamental. E aí eu fiquei muito feliz de vir no Congresso, porque o Congresso, tudo que ele tem a ver é esse tema, que é o grande desafio hoje do governo brasileiro e de qualquer governante que assumir o próximo mandato presidencial, tem que ter isso, obviamente, como seu grande desafio. É dessa forma que o Brasil pode caminhar e progredir. Muito obrigado. Bom, eu agradeço esse auditório, tem uma boa acústica. Eu agradeço muito a palestra do professor e ministro Mauro Borges. Como cidadão, colega dele de universidade, eu fiquei muito satisfeito, gostei muito das colocações. Gostei muito das agradeço, então, ao ministro Mauro Borges. Nós vamos ter um período de perguntas para ele responder. Eu não sei qual a sua disponibilidade de tempo. Acho que está bem, né? Eu me organizei para ficar à disposição de vocês. Ok, então, eu vou também notar, Mauro, que existem algumas pessoas que têm, no Congresso mesmo, outras atividades. Então, algumas pessoas vão sair... Para as mesas ordinárias, eu sei. Em função de apresentações. Sim, a gente conhece bem essa dinâmica. Bom, então, está aberto a perguntas. Professor Watanabe, ali. Precisa de som desse. Está ok, Patrícia? Aqui tem som já. Professor Watanabe, da COP.
Ministro, sou Edson Watanabe, sou da UFRJ, atualmente vice-diretor da COP. E por muito tempo eu fiquei no laboratório quietinho, mas acabaram me colocando nessa posição. E eu comecei a sentir uma certa dificuldade de ver o futuro, como é que vai ser o nosso futuro. O senhor colocou aí que o problema da inflação, ou a hiperinflação, foi resolvido, o problema da democracia a gente resolveu, né? E a desigualdade está diminuindo, mas tem um problema que está muito ligado com essa sociedade, que tem me preocupado muito, é o controle. O controle, basicamente, para a gente que é da área federal, é CGU, TCU, AGU, são os US. Tá? E, no meu entendimento, eu ainda não consegui fazer, já pedi a alguns colegas, o professor Jeromel talvez possa me ajudar, o professor Hermano, tem vários aí que talvez possam ajudar a modelar o sistema. Mas, no meu diagnóstico, o ganho com que esse pessoal está tentando controlar o sistema está grande demais. Não é que eu seja contra o controle. Tudo que eu fiz até hoje eu usou o controle, mas na dose certa. Né? É como remédio. Em excesso vira veneno. Né? E o controle, eu acho que está atrapalhando. E qualquer aluno aí que faz qualquer estudo de controle, quando põe um ganho grande demais, ele vai ver que a resposta não vai convergir para onde a gente queria. Além disso, adicionaram uma quantidade muito grande de burocracia. Isso impõe uma quantidade, um atraso grande no sistema. É outro problema. Né? Acabaram de criar a lei seca só porque quem bebe fica alguns milissegundos mais lento para responder e aí o carro bate. Agora, a quantidade de leis que estão sendo criadas e atrasando o processo, tá? No fundo, tudo por falta de confiança, porque tem muita gente, mas eu não sei qual seria a solução, mas eu acho que a gente precisa resolver esse problema do excesso de controle. Não é zerar o controle, mas o controle demais instabiliza o sistema. Você quer mais perguntas? Depois responde? Você quer responder? Não. Vamos, então, pegar 3 perguntas, e aí o ministro anotou ali, responde os 3. Se vocês desenvolverem um sistema para resolver se tem da CGU, o FMG compra, viu, mano? Excelentíssimo ministro, obrigado pela apresentação. São uma pergunta, na verdade, que é dupla, né? Gostaria de alguns comentários, né, do senhor ministro a respeito de 2 questões que parecem relevantes para a indústria brasileira. Um é o conteúdo nacional, né, na indústria de petróleo, gás e biocombustíveis, e outra é a participação efetiva do Brasil nos BRICS. Mais uma pergunta, professor Evandro? Não. Lá. Sei que você está querendo perguntar. Por favor, na hora que fizer a pergunta, se identifique e a instituição também. Alex, da Petrobras. Eu queria saber qual que é a estratégia do governo, né, para promover a transferência do conhecimento gerado pela Academia Brasileira de forma efetiva para as indústrias nacionais. Né? Se existe já algum plano para fazer essa transferência? Né? 3, Bom, a primeira pergunta do professor Watanabe, ela é decisiva para o assunto da competitividade. Eu acredito que o problema do controle é tão importante como o problema da defasagem tecnológica do Parque Fabril brasileiro. É da mesma dimensão, você tem toda a razão. Eu acredito que tem, quer dizer, como muitas coisas, quer dizer, para quem viveu essa trajetória contemporânea do Brasil, os mais jovens, mais uma vez, não tem muito, quer dizer, sabe, mas não viveram, né? É diferente. Eu acho que tem uma questão importante, seguinte: muitas coisas que a gente foi evoluindo enquanto uma sociedade hoje democrática, a gente teve, no primeiro momento, um overshooting. Nós estamos no overshooting do controle.
dizer, se você olhar, quer dizer, o controle aonde ele é mais efetivo. Ele é efetivo aqui no nosso magnífico reitor, é efetivo aqui no ministro de Estado, é efetivo lá na COP. Quer dizer, aonde exatamente não tem corrupção. Quer dizer, a gente, se for olhar, é onde nós fazemos tudo by the book. Quer dizer, então o controle ele é exagerado, pegando quem já, quer dizer, vamos dizer, o 90% da sociedade que já quer dizer, que é onde as coisas funcionam. Inclusive, o controle atrapalha o bom funcionamento. Por exemplo, muitas vezes você tem estruturas de gestão mais modernas nas universidades, a própria UFMG, que sem o controle ela funciona melhor. É um controle mais de delegação, de você analisar resultado do que impedir que as coisas sejam feitas. Estou dando exemplos concretos. É muito mais, se você fizer um controle ex post de instituições já inteiramente estabelecidas, como a própria universidade, ou a estrutura dos ministérios cotidiana, é muito mais fácil, ou uma estruturação de licitações de obras. Se você fizer análise, vamos dizer, de controle por resultado, ele é muito mais eficaz. Aonde acontece a corrupção é onde a turma tem um mecanismo que sai fora vamos dizer, da caixa do controle. Porque o controle tem procedimentos. Nós estamos submetidos ao controle. Em geral, os processos de corrupção que têm aparecido, quer dizer, sempre houve corrupção no país, só que hoje nós temos um sistema de controle mais eficaz, tem Polícia Federal muito eficaz, então a corrupção, né, ela está surgindo mais fortemente, quer dizer, do ponto de vista aos olhos da sociedade. Em geral, acontece fora dos mecanismos tradicionais de controle, quer dizer, pode olhar, nenhuma corrupção acontece nos mecanismos usuais, que é onde nós operamos, quer dizer, né, então tem um overshoot que está pegando exatamente os 90% das instituições que já funcionam normalmente, já dentro dos padrões autorregulatórios, que você poderia fazer o controle por análise de resultado, não previamente. Então, eu acredito que, como outras coisas, eu dei o exemplo da hiperinflação, quer dizer, quando você chega no limite da ineficiência, nós começamos a tomar atitude. Eu acredito que, no caso do controle, nós estamos chegando, batendo o teto da ineficiência, e evidentemente que o desafio de enfrentar isso, quer dizer, uma guerra aos sistemas de controle ineficientes, não é uma guerra ao controle, o controle é fundamental para uma sociedade democrática, eu acredito que esse é o caminho. Então, assim, nós estamos saindo do overshooting para hoje, quer dizer, qualquer pessoa que você conversar, que está em qualquer instituição, do Ministério até as universidades, todo mundo sabe que isso hoje virou um problema para a sociedade funcionar. Quando você cria um consenso social, a sociedade cria mecanismos de solução. Eu acredito que nós vamos caminhar para isso. Estive olhando alguns projetos hoje no TCU, fui visitar o presidente do TCU, fiquei muito impressionado. Se caminhar na direção do que eles estão estruturando, seria um enorme avanço, por exemplo. Exemplos concretos, tá? Então, eu acho que está começando a ter maturidade de como enfrentar de uma forma eficiente o controle social dos gastos públicos, né? do dinheiro da sociedade. Isso é fundamental, mas tem que ser de uma forma eficiente. A questão relativa a conteúdo nacional de petróleo e gás, essa é uma política, uma das políticas fundamentais da política industrial brasileira. Ela tem várias dificuldades, porque isso não é trivial, e nós, quer dizer, temos que ter uma máxima muito importante disso aí, que quer dizer, você tem que ter, evidentemente, uma política de conteúdo nacional, mas que tenha, na verdade, qualidade, preço e eficiência. Quer dizer, uma política de conteúdo nacional que não tenha qualidade, preço e eficiência, ela é chamada tiro no pé. Quer dizer, a indústria de petróleo e gás tem um enorme potencial para o desenvolvimento da cadeia no Brasil, inclusive nos segmentos tecnologicamente mais sofisticados,
podemos entregar essa oportunidade tecnológica para que terceiros países façam isso, isso é uma riqueza soberana da sociedade brasileira, mas também não podemos fazer uma coisa que torne economicamente ineficiente. Quer dizer, uma coisa que não tenha preço, qualidade e eficiência, seria uma política de conteúdo nacional, eu acredito, equivocada. Quer dizer, é óbvio que para fazer isso que eu estou dizendo, nós temos que andar, mais uma vez, no fio da navalha. Quer dizer, você não pode nem exagerar de uma política muito frouxa de conteúdo nacional, para que os empresários, as empresas, tenham uma orientação que isso é para valer, e, de outro lado, você não pode apertar demais o parafuso para que você torne o processo ineficiente. Quer dizer, então, é uma política inteligente, ela tem que ser progressiva ao longo do tempo. Na minha opinião, ela tem que estar focada em segmentos tecnológicos fundamentais, ela tem que sair de segmentos tecnológicos menos relevantes que a indústria de fornecedores locais ela vai ter, ou ela teria que concorrer com os outros, isso é normal, e concentrar nos segmentos mais nobres. Acredito que esse é o principal caminho. Em relação aos BRICS, aconteceu uma coisa aqui na cúpula dos BRICS, em julho, em Fortaleza, que a sociedade brasileira não foi informada. Houve um momento histórico altamente relevante do ponto de vista da ordem econômica internacional e não foi observado. A imprensa não noticiou e passou batido. Os BRICS eles criaram duas coisas, dois instrumentos que mudam, do ponto de vista de aparato institucional multilateral, muda as regras do jogo, da forma que era. Que é o novo Banco de Desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele é 2 vezes maior em capitalização do que o Banco Mundial. Ele está começando com um nível de capitalização de 100 bilhões de dólares. É o dobro do Banco Mundial. Quer dizer, como vocês sabem, o Banco Mundial ele sempre foi um banco controlado pelos países desenvolvidos e eles nunca toparam mudar a governança desse banco. Quer dizer, todo presidente do Banco Mundial é um presidente indicado pelos Estados Unidos e todo presidente do FMI é um presidente indicado pelos europeus. E isso nunca foi mudado. Quer dizer, os BRICS propuseram uma reestruturação da governança do FMI e o Congresso americano não permite. Não é porque o presidente Obama não quer. O presidente Obama é um político inteligente, sabe que os tempos são outros, os tempos contemporâneos são outros, queria fazer isso, mas o Congresso não permite. Quer dizer, então, com isso, criamos uma reserva de contingência dos BRICS. Essa reserva de contingência ela é também de 100 bilhões de dólares. Ela não compete com o FMI, ao contrário, quer dizer, para uma coisa que a imprensa, das poucas coisas que a imprensa noticiou, é que essa reserva de contingência estaria concorrendo com o FMI. Eles, obviamente, não olharam o que é. Quer dizer, a reserva de contingência ela só é viável, ela só é operacional a partir da aprovação do FMI. O FMI tem que fazer uma análise de consistência do ponto de vista dos empréstimos que vão ser feitos para países que são ligados aos BRICS e com dificuldade de insolvência, o FMI faz uma análise e acompanhamento para realizar esses empréstimos. Quer dizer, não está se fazendo uma coisa paralela ao FMI, está fazendo uma coisa integrada ao FMI. Também a imprensa não noticiou, mas no outro dia que foi criada a reserva de contingência, a Cristina Lagarde, que é a presidente da FMI, ligou para a presidenta Dilma, que é a presidente no momento, né, dos BRICS, para dizer que isso tinha sido um grande avanço do ponto de vista da estruturação de um esquema de um safe net do ponto de vista das finanças internacionais, porque isso daria um apoio adicional para a estabilidade financeira dos países. Quer dizer, então, são 2 instrumentos importantíssimos que de sequer foi noticiado pela imprensa. Quer dizer, então, de fato, que a gente estava falando de democracia, ainda precisamos de avançar muito na liberdade de imprensa. Quer dizer, muitas informações relevantes não são prestadas à sociedade como deveria ser feito no Brasil. Então, isso é um problema ainda da democracia brasileira. O monopólio da informação é uma coisa muito grave. A gente conhece as histórias dos países totalitários
Então, a democracia só se viabiliza com fluxo de informação, para que a sociedade saiba o que está acontecendo. E, no caso aqui, de fato, foi uma falha muito grande dos meios de comunicação brasileiros. Bom, o Alex da BR, qual foi a sua pergunta? Eu não notei aqui. Alex. Eu queria saber qual a estratégia do governo para promover a transferência de forma efetiva do conhecimento gerado pela academia para a indústria. Alex, você sabe que, no caso da área de petróleo e gás, tem uma Agência Nacional de Regulação, a ANP, tem um esforço que nós estamos fazendo, e aqui a nossa secretária de Desenvolvimento da Produção é a coordenadora da política industrial de petróleo e gás, junto lá com o Ministério das Minas e Energia, Heloísa Menezes, e o grande esforço nosso é poder ter liberdade de usar aquele 0,5% que as operadoras são obrigadas a gastar em P&D, de uma forma direcionada à academia e empresa, quer dizer, a gente fazer um uso desse recurso, criando um fundo ligado ao que a gente chama o Programa Inova Empresa, que é esse programa que eu tinha me referido antes, que faz um consórcio em geral entre academia e empresas para alguns desafios tecnológicos em petróleo e gás. Quer dizer, a gente acredita que a gente tem que ter instrumentos institucionalizados, quer dizer, não adianta só ter o recurso e falar que esse recurso pode ser usado para financiar pesquisas na academia, sem que você crie mecanismos institucionais de integração de desafios tecnológicos de empresas com os vários laboratórios e departamentos de engenharia do Brasil. Quer dizer, então, a gente acredita que esse é o instrumento, isso está sendo trabalhado no governo, tem muita dificuldade de chegar a um consenso, porque isso é muito dinheiro nessa nova era do pré-sal. Quer dizer, então, quer dizer, mas eu acho que eu tenho certeza que sem institucionalizar uma relação mais orgânica de desafios tecnológicos que estão presentes tanto no programa das plataformas como no Inova Empresa, sem a gente ligar ao que o governo está efetivamente priorizando, nós não conseguimos institucionalizar de uma forma eficaz a integração universidade-empresa no dispêndio desse 0,5%, que é um recurso fabuloso, olhando as perspectivas dos próximos 20 anos da indústria de petróleo no Brasil. Eu pergunto se tem mais alguma pergunta? Uma? Mais uma pergunta? 2, 3, 4. Ok, então nós vamos pegar essas 4 perguntas e o Hermano, como um founding father, terá direito a uma quinta se ele quiser. Mas os outros não, vamos ficar com as 4 para a gente... Hermano, se quiser, ele fala no final da conversa. Então, professor Benjamin aqui na frente. Cadê a menina? Por favor, levante a mão aí. Já entregou para alguém? Está ok. Por favor, fala o seu nome e a sua instituição e faça a pergunta. José Renes Pinheiro, professor na UFSE. Eu vou pegar um gancho do Alex, da pergunta do Alex, e também da resposta do senhor ministro, da minha preocupação, até em função da sua resposta. A gente viu o ano passado, através do decreto-lei Fala mais no microfone. Se não me recordo, Fala 25 de junho, um decreto que busca informações, junto a um programa da plataforma de conhecimento. E essa é a minha preocupação. Desse ano. 25 de junho. É um decreto-lei. E essa é a minha preocupação, no sentido de que nós estamos sempre andando, parece que nós estamos andando, mas não andando tanto na velocidade, nas necessidades que o nosso país, o nosso Estado, o nosso povo e a nossa indústria precisa. Do que falo? Ninguém pode fazer controle, o professor Watanabe colocou nesse ponto, ninguém pode fazer gestão se você não tem a informação adequada. Uhum. E aí é o meu espanto, porque estamos estabelecendo o quê? Uma plataforma do conhecimento para buscar informação para fazer gestão. Buscamos informações para saber quem é quem,
para quê? Para colocar o conhecimento que nós temos no Brasil a serviço do nosso desenvolvimento. Sim. As empresas realmente são o motor do Brasil, as indústrias, as empresas. O conhecimento está na universidade. Sim. Isso, há 30 anos, desde que estou na universidade, eu tomei consciência desse fato. Uhum. Buscar informação é aquilo que o professor Watanabe colocou, sem informação a gente não faz controle. Então, é a minha preocupação. Estamos iniciando um processo? Estamos sempre reiniciando os processos? E aí, eu gostaria de ouvir do ministro, quando vamos chegar a alguma coisa? E se temos esperança de um horizonte, não vamos falar em governo, de plano de governo, vamos falar em plano de Estado. Sim, sim. Se, segundo a sua visão, nós temos, de fato, um horizonte a nível de Estado, em função até das ações que os governos, dos últimos governos, vêm realizando, se tem uma perspectiva, de fato, de buscar algum resultado concreto de transferência, isto é, de transformação da nossa sociedade, do conhecimento em realizações. Próximo, o professor Benjamin aqui. Vamos lá. Meu nome é Benjamin, da Escola de Engenharia da UFMG. Gostaria de realmente elogiar sua palestra, as informações, né? E, às vezes, o otimismo, né, com as informações que você apresentou. Aí chega o Watanabe e fala assim, olha, quieta um pouco, né? Antes de fazer a pergunta, eu vou falar, fui diretor da escola, saí recentemente, e acontece fatos desse tipo. Queimou uma peça de um compressor, de um laboratório de pesquisa, aí o que eu faço? Uma peça que custa R$300. Aí tem que olhar, dar uma olhada, tem que fazer dispensa de licitação, várias justificativas, e tem que ser da marca tal, então tem que provar que não há outra marca que possa ser naquele compressor. Tudo bem, justifica. Depois vem a auditoria e pega justamente aquele ponto. Se não tiver extremamente justificado, reprova as contas. Então, eu queria falar o seguinte, até o Mário Neto, presidente da FAPEMIG, ele liderou um processo de haver um marco para a inovação, ou seja, deixar a 866 para alguns processos, mas que ela não emperrasse tanto a área de pesquisa. Eu só queria saber, depois, até um certo ponto, estava no Congresso, e eu não estou sabendo o que está acontecendo. Se ela foi arquivada, se tem um processo de discussão ainda, porque todas aquelas boas notícias que você anunciou aqui, sem uma legislação adequada, eu acho que também não irá para frente. Como é que vai modernizar o parque, né, sem uma legislação adequada, uma legislação que, às vezes, ela é adequada para determinados setores, mas, para o lado da pesquisa, ela é completamente inadequada. Eu queria aproveitar só para comentar que uma vez eu enfrentei muito esse tipo de problema no período que fui reitor, e eu disse numa reunião lá em Brasília, né, que uma reunião de reitores lá no MEC, que se nos Estados Unidos tivesse um controle igual tem no Brasil nos anos 60, eles não iam à Lua, definitivamente. Tá certo? Porque eles marcaram... Nós vamos à Lua antes de 1970. E dava o dinheiro para a NASA, e acredito que verificava o que fazia com o dinheiro. Agora, se o cara queimou lá um compressor e ele não pode comprar outro, pelo menos no ano de 68, eu acho que eles foram, ou 69, eles não teriam ido. Isso é certo. Bom, meu nome é Eduardo, sou da Valorec Tubos do Brasil, ex-aluno do curso de pós-graduação. A minha pergunta é no seguinte sentido, se nessas plataformas, senhor ministro, que vocês estão falando aí, se vai ter alguma contemplação no sentido de incentivar os engenheiros que já estão no mercado para que eles possam também ou se especializar mais ou, de alguma forma, colocar mais tecnologia dentro da indústria. Por que a minha pergunta? Até a professora Carmela colocou ontem, hoje, depois de 6, 7 anos no mercado, eu tenho a seguinte dificuldade.
Isso é até de alguns colegas também, né, a realidade. Ou eu vou fazer um MBA para virar gestor dentro de uma empresa, ou eu vou ter que parar tudo, fazer uma mágica ou um milagre, para fazer um doutorado, que é uma ambição minha e de colegas de fazer mestrado e doutorado. Mas existe uma enorme dificuldade de eu fazer essa transição e poder trazer esse conhecimento para dentro da empresa e, de fato, para a tecnologia do nosso país. Então, eu queria... né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, mais uma lá em cima. Bom dia, senhor ministro. Meu nome é Leandro Becker, da Universidade Federal de Santa Catarina. Apreciei bastante as suas palavras, otimistas, principalmente em relação que pode nos afetar, que é a questão assim de nova injeção de capital por parte do governo na área de tecnologia. E a minha pergunta seria relacionada com essa injeção de capital, no sentido de entender um pouco como é que vai ser esse fluxo e como é que ele pode chegar até a academia. Se vai ser um dinheiro que, por exemplo, vai ser injetado nas indústrias e os acadêmicos têm que procurar estabelecer parcerias com a indústria, ou se vai ser colocado nos ministérios, então vão abrir editais mais específicos. Só fazendo um comentário que, atualmente, eu acho que, digamos assim, por exemplo, se a gente for olhar para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso grande órgão de fomento, o CNPq, eu percebo um esvaziamento de recursos nesse órgão. É extremamente difícil, muito competitivo, para os professores conseguir aprovar um projeto lá dentro, um projeto que ajude a sustentar os nossos laboratórios. Então, eu gostaria de saber se nós podemos ter algum tipo de esperança que essa injeção de capital acabe, digamos assim, podendo impactar aí nas nossas pesquisas básicas. Obrigado. Então, eu passo para o ministro para responder essas perguntas. Bom, tá relativamente fácil essa resposta, porque todas estão muito conectadas. Então, vou dizer algumas questões que eu acho que consigo contemplar o conjunto das perguntas, das preocupações. Primeiro é o seguinte, tem uma questão aqui que a doutora Heloísa está me lembrando aqui, tem um projeto de lei de revisão da Lei de Inovação, já muito bem encaminhado no Congresso Brasileiro, através, quem é o relator é o deputado Cibar Machado. Ele está em tramitação rápida no Congresso e deve ser votado tão logo termina as eleições. Por que é tão importante essa revisão da Lei da Inovação? É importante por que nós estamos conversando aqui. Quer dizer, começa com o problema dos controles e termina por uma legislação de inovação que vai ter muita flexibilidade para as universidades poder operar junto com as empresas, quer dizer, inclusive liberdade de remuneração dos professores. Quer dizer, então, eu acho que um instrumento geral é a revisão da Lei da Inovação, quer dizer, que está sendo feito. Eu acho que esse é um caminho necessário. A Lei da Inovação, como todo mundo sabe, ela veio no momento certo, né, em 2004, mas, obviamente, que você tem uma maturação, um aprendizado. Então, ela está sendo fortemente aprimorada exatamente no sentido de dar mais liberdade para que as pesquisas sejam feitas e que você não cobre, não vai inspecionar exatamente qual o compressor que você vai comprar, mas que você vai analisar o resultado da pesquisa. Quer dizer, então, a ideia de orçamento global, do ponto de vista da pesquisa científica, ela é fundamental, quer dizer, é muito mais importante para uma FAP ela analisar os resultados dessa pesquisa, não só resultado em termos de produção acadêmica, de papers, né, você pode ter um referencial concreto de resultados esperados nessa área, mas também de soluções tecnológicas que pode estar envolvido nesse desafio científico.
Então, é muito mais razoável você trabalhar com dotação orçamentária global para projetos de pesquisa do que você trabalhar em analisar se você, de fato, comprou um determinado equipamento, a origem dele, a marca dele. Quer dizer, você teria que ter liberdade total desde que você tenha as entregas que você comprometeu. Quer dizer, aqui fazer só uma comparação entre um instrumento que a gente usa muito na universidade, que é o convênio. Todas as FAPs, ou a FINEP, CNPq, o instrumento feito, né, o instrumento usual vamos dizer, de relação com a academia é o convênio. E a diferença disso para o instrumento que, em geral, as empresas fazem com a academia, que é o contrato. Quer dizer, o contrato é contra a prestação de serviço. Quer dizer, é a ideia de dotação global. Quer dizer, o que a empresa está interessada é no resultado do trabalho. Se você usou aquilo ali para comprar mais ou menos equipamentos, se você fortaleceu a sua equipe de pesquisa, ou você ampliou a sua capacidade de conhecimento indo para o exterior, por exemplo, isso não é relevante. O relevante é que você... Quer dizer, claro que a governança, gente, do ponto de vista da pesquisa, quem mais sabe essa governança são os pesquisadores. Quer dizer, nenhum órgão de controle tem mais competência para a eficiência da pesquisa do que os próprios pesquisadores. Nós sabemos disso, como pesquisador. Então, eu acho que, quer dizer, nós temos que trazer a realidade do contrato para a realidade dos convênios. Enquanto a gente, na realidade dos convênios, a gente continuar controlando item por item do que foi controlado, nota fiscal por nota fiscal, item por item, nós não chegamos a lugar nenhum. Quer dizer, isso inviabiliza a administração das pesquisas nas universidades. Quer dizer, o custo para nós pesquisadores, eu estou falando com o chapéu de pesquisador, quer dizer, o custo de gestão desses projetos ele aumenta de uma forma absurda e traz ineficiência. Então, eu acredito que o arcabouço, a nova lei da inovação, ela vai possibilitar, de fato, uma redução enorme desses controles burocráticos ineficientes. Quer dizer, ela é um instrumento para isso, foi em 2004 e pode ser muito mais agora, à luz da curva de experiência que nós desenvolvemos, a própria academia e o próprio governo, ao longo desse período. Em relação ao Programa Nacional de Plataformas de Conhecimento, quer dizer, é importante dizer que a ideia, exatamente para sair dos controles tradicionais do convênio, que nós estamos acostumados, uma condição básica para o financiamento das plataformas a ancoragem institucional, que não pode ser feita por instituição pública. Quer dizer, você pode criar um arranjo institucional, como uma organização social ou uma UCIP, quer dizer, você cria vamos dizer, um consórcio, empresas, universidades, mas ela cria uma governança própria do ponto de vista jurídico. Quer dizer, a ideia é que esse recurso não vai ser gerido diretamente pelas estruturas departamentais das universidades, porque aí nós caímos de novo num problema que... Quer dizer, eu sou um cara otimista, senão não estaria como ministro do governo, eu tenho que acreditar no país, mas esses temas dos US, eles vão evoluir ao longo do tempo, tem um tempo de maturação. Para a plataforma rodar, não dá para a gente contar com essa evolução, quer dizer, nós temos que ter soluções de controle eficazes de curto prazo. Quer dizer, e, para isso, a ideia é que você tenha naturezas jurídicas da governança das plataformas que não seja diretamente pelas universidades. Quer dizer, que seja um consórcio, por exemplo, um arranjo tipo BHTEC, que é a BHTEC é uma associação de direito privado de interesse público. Né? A natureza jurídica do BHTEC tem outros parques tecnológicos com essa natureza. O BHTEC, por exemplo, poderia ser a governança de uma plataforma, para dar um exemplo concreto. Quer dizer, nós não estamos também inventando a roda. Quer dizer, se lá na COP, por exemplo, tem um arranjo jurídico já eficiente para público, que use esse arranjo existente. Quer dizer, vamos tentar usar o que já existe e não criar coisas desnecessariamente. Os parques tecnológicos são, em geral, arranjos jurídicos eficientes para gerir esse programa com essas características. Então,
essa é uma questão fundamental, quer dizer, a governança das plataformas vai ser feita por arranjos, vamos dizer, de natureza privada de interesse público, quer dizer, que seja um consórcio criado, concretizado numa OCIP, ou uma organização social, ou uma associação de direito civil. O caso dos hospitais, quer dizer, os hospitais universitários do Brasil foram resolvidos com uma solução criativa do ponto de vista de natureza jurídica. Então, a ideia das plataformas é que você tenha soluções concretas, se possível, pegando instituições para ancoragem institucional que já existem, que é o exemplo que eu estou dando aqui do próprio BHTEC ou de outros PACs tecnológicos. Então, esse que seria o caminho de governança das plataformas. A questão da formação, eu acredito que isso vai ser eficaz se a questão da formação, inclusive de engenheiros que já estão no mercado, isso é eficaz do ponto de vista desse programa, se ele tiver linkado com o programa Ciências Sem Fronteiras. O programa Ciências Sem Fronteiras ele tem que estar organicamente ligado às plataformas para que você consiga despender recursos de formação de profissionais já no mercado e que tenha contribuição para os desafios tecnológicos envolvidos. Quer dizer, nós vamos ter que caminhar para uma integração de um programa que já está funcionando e muito bem, que é o programa Ciência Sem Fronteira, com o programa das plataformas. Eu acho que, quer dizer, na minha opinião, por exemplo, você poderia usar uma parte do recurso das plataformas, dando um exemplo, no Ciências Sem Fronteira, com flexibilidade, como o próprio setor privado já está fazendo, para a qualificação voltado para o projeto. Quer dizer, isso eu acho que é um caminho razoável. Outra coisa que eu acho que a gente não deve confundir, e a pergunta que o Leandro fez ela é importante, é a questão do orçamento do MCT, quer dizer, o orçamento em ciência e tecnologia. Quer dizer, que é uma questão que transcende o desenho institucional das plataformas. Quer dizer, teve uma decisão muito importante do ponto de vista do Congresso, quer dizer, aí, com um grande peso político da própria presidenta da República, que foi impor que os royalties e os excedentes do petróleo, do pré-sal, sejam revertidos exclusivamente para educação e ciência. Isso é decisivo, gente. Isso não é pouca coisa. Quer dizer, eu acredito que para dar um salto no orçamento de ciência e tecnologia, quer dizer, você tem que ter um recurso extraordinário no primeiro momento, não tem jeito. Então, nós temos que reequacionar o orçamento de ciência e tecnologia. Quer dizer, esse orçamento do CNPq ele foi fortemente desidratado e tem que ser recuperado. Quer dizer, que é diferente desse programa das plataformas. Quer dizer, esse é um recurso direcionado, estrito, parecido com o recurso dos INTCs. Quer dizer, nós temos que ter programas especiais com objetivos específicos. Quer dizer, na verdade, a plataforma ela dá um passo à frente nos INCTs, mas os INCTs são decisivos, a continuidade e o fortalecimento deles. Quer dizer, é a mesma linha de estruturação de programas, só que nós estamos caminhando no pipeline mais próximo das empresas. Quer dizer, mas nós estamos numa trajetória já de muitos anos. Outra coisa é o orçamento geral de ciência e tecnologia. Temos que usar, sim, os recursos do pré-sal para dar um salto quantitativo nesses recursos. Não temos outro jeito, não dá para a gente operar mais com um orçamento de 4 bilhões do MCTI, gente. Orçamento para um país que quer ser um país desenvolvido, grande, um orçamento geral, tirando os programas particulares, é orçamento de 10 bilhões. Sem isso, nós estamos brincando de fazer ciência. Não, hoje, pela dimensão que é a ciência brasileira, a academia brasileira, nós mudamos de patamar, né? Quer dizer, nós temos vários exemplos. Pegar aqui, quer dizer, muitas vezes a gente pega o exemplo aqui nosso da UFMG, porque a gente conhece, mas qualquer experiência na Universidade de Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro ou em São Paulo, quer dizer, a sofisticação da academia brasileira, olhando 40 anos no horizonte, quer dizer, o que nós melhoramos na academia é uma coisa formidável. Se a gente tivesse melhorado
em outras questões fundamentais do país, como a gente melhorou, evoluímos na capacitação científica nossa, nós estaríamos em outro patamar já enquanto país. Quer dizer, então, eu acho que as demandas hoje de ciência e tecnologia mudou de escala, não podemos operar mais com a escala da década passada, que era relativamente aos anos 90, já foi uma mudança enorme, quer dizer, quando a gente começou a operar com a escala de 3, 4 bilhões ano para ciência e tecnologia, foi uma mudança fenomenal em relação aos anos 90. Agora nós temos que dar outro salto, quer dizer, temos que, no mínimo, dobrar 8, 10 bilhões para operar, vamos dizer, o financiamento da ciência normal no Brasil. Estou dizendo os programas especiais, o nome especial significa que você tem que ter dotação especial. Se você drenar os recursos, como inicialmente foi feito com Ciência Sem Fronteira, parte dele foi drenado dos recursos correntes para ciência e tecnologia, você fragiliza todo edifício que já foi construído anteriormente. Quer dizer, então, aí no caso da presidenta Dilma, ela tem hoje total consciência disso, e o primeiro esforço para dar esse salto vai ser, sim, os recursos do pré-sal. Quer dizer, ele é que vai viabilizar um salto orçamentário no curto prazo para a ciência e tecnologia no Brasil. Até que a gente consiga, retomando um processo de crescimento mais estável e maior no Brasil, a gente consiga recuperar a capacidade orçamentária, que eu acho que, obviamente, nós vamos conseguir à frente. Mas, no momento, no curtíssimo prazo, é recurso, sim, do pré-sal que nós vamos ter que usar para dar um salto no orçamento para a ciência e tecnologia no Brasil. Bom, eu vou passar a palavra para o reitor da UFMG, magnífico reitor, professor Jaime Arturo Ramires, para as considerações finais, agradecimento ao ministro Mauro Borges e encerramento. Bem, gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da SBA e da Organização do Congresso Brasileiro de Automática e da própria UFMG, agradecer a presença do nosso colega, amigo, professor desta casa, sempre sua casa, Mauro. Com certeza. Por ceder parte do seu tempo a você, a sua equipe, nos abrilhantar nesta manhã de quarta-feira com esta apresentação. Gostaria de pedir à plateia para agradecermos da forma usual e encerrar a sessão. É elegante, né? O papel está atrapalhando, né? Essa caneta aqui parece que eu sou viado.